O que acontece é o seguinte, Diego, já era inaceitável esse tipo de ação violenta desde sempre, né? As operações Escudo e a Operação Verão, que poderiam ser chamadas de Operação Vingança, estavam matando preto e pobre aos borbotões na Baixada Santista, né? E não só isso, o Ministério Público estava falando que desde que o Tarcísio assumiu, ele tem pisado no freio na política de câmeras de fardas, né? Antes as câmeras tinham uma gravação ininterrupta e que parava para alimentação, banheiro, outras necessidades pessoais dos policiais. Agora o policial aciona no começo da ação ou o comando pode acionar. É aí, né? Nessa diferença mora o diabo. O que aconteceu é que você teve várias imagens, por exemplo, das operações, lá da Operação Escudo, que nunca chegaram até o Ministério Público. O Ministério Público reclamou que poderia se desvendar se parte das mortes tinha sido responsabilidade tinha sido culpa ou não dos policiais envolvidos, se tinha sido um erro ou uma sacanagem, o que por aí vai. A gente tem uma quantidade gigante, teve 500 mortos, a letalidade policial deste ano já foi maior a partir de setembro, outubro, do que foi em 2023, 2022, 2021. O governador Tarcísio disse que com isso está entregando números, tá diminuindo a criminalidade, né, tudo. Só que o que acontece? A gente tem a morte do menino Ryan, de 4 anos, com um tiro no fuzil na barriga, se estribuchou na rua, agonizando, enquanto estava jogando futebol com os amigos na frente da sua casa em Santos. Sendo que o pai do Ryan, que usava duas muletas, já tinha sido morto também numa operação policial 9 meses antes. Como é que ele ia tirar de fuzil duas muletas, né, gente? E aí o que acontece? Depois você teve esse caso, chocou o pessoal? Chocou, em termos. Chocou, mas não chocou tanto. O que chocou de verdade? Que aí tem até pesquisas que mostram, né, como isso bombou nas redes. Foi a morte do estudante de medicina, né, de 22 anos, filho de professores, né, de medicina, que também professores e médicos de medicina, e que morreu após a polícia, numa ação atabalhoada da polícia, que atirou a queima-roupa por não conseguir conter o rapaz numa hora de tentar efetivar uma prisão. E ele estava desarmado. Aí isso chamou a atenção da classe média de uma maneira geral. E aí, para quê? Classe média e classe alta falou, pô, a polícia está sendo violenta. Duh. A polícia está sendo violenta desde o início do ano passado. O próprio governador do estado, questionado quando uma série de organizações de direitos humanos foi ao Conselho de Direitos Humanos denunciar execuções, mortes, principalmente da população negra e pobre, ele falou: pode falar com a ONU, pode falar com a Liga da Justiça, tô nem aí. Aí agora, pós a morte do estudante de medicina, acende a luzinha, né? E fala assim, tá pegando mal. E aí que acontece dois casos na sequência que também são bastante significativos. Primeiro, um rapaz que estava roubando uns pacotes de Omo num Oxxo da vida, tomou 11 tiros nas costas, desarmado, 11 tiros nas costas, né? E o outro rapaz que foi jogado de uma ponte na cidade de Ademar, na região sul da cidade de São Paulo, né? Também gratuitamente, né? Foi até interessante, porque os 11 tiros nas costas que mataram o jovem pegou menos pesado do que o jovem que foi jogado. É claro que jogar pelo viaduto é uma coisa nova, mas ele sobreviveu. O outro foram 11 tiros nas costas. Mas uma parte da população, e aí tem o segredo a diferenciação, desculpa me alongar, tô terminando, a diferenciação desses dois casos explicam bastante sobre o paulista e o paulistano. Por que um caso de jogar, jogou fora da ponte, uma coisa nova, uma coisa diferente, etc e tal, isso chamou a atenção, a polícia fazendo esse tipo de ação. Mas os 11 tiros nas costas não chocaram tanto assim muita gente. Por quê? Porque para uma grande parcela da população, entre aspas, bandido bom é bandido morto. Ou seja, se ele roubou o homo, ele merecia morrer. Gente, é só uma sociedade doente que pensa isso. Uma pessoa que roubou um homo deve ser preso e deve responder à justiça e não ser executado com 11 tiros nas costas, que além de tudo é covardia. Só que esse caso não gerou, porque muita gente acha, não estou falando que todo mundo, mas muita gente acha que foi bem feito. E no outro caso não, porque não tinha nada. Então, esse é o ponto. Você tem uma grande parte da população, enquanto a gente está na mídia criticando, falando sobre esse assunto, na sociedade, na academia e tudo isso mais, tem uma grande parcela da população batendo palma para a polícia. O governador fica preocupado, tá? O Derrite fica preocupado porque isso aí pode, inclusive, atrapalhar planos futuros dele. Mas não em São Paulo. Em São Paulo, se você fizer uma campanha de reeleição com a polícia fazendo violência, a pessoa ganha voto. Pois é. Vamos por intervalo, a gente já volta falando mais sobre esse assunto. Fica aí. Enquanto isso, a gente vai recuperar falas do secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite,
num podcast em 2011, ele falou por que saiu da Rota, que é aquele grupo especial tático da Polícia Militar de São Paulo. Veja. Irmão, vi um podcast seu aí que, porra, o cara botou lá assim, tua cara e assim, ó, já matei muita gente. Aí, porra, a internet virou, mano, Não, bombou. Não, o cara perguntou pra mim por que eu tinha saído da Rota. E eu joguei a real. Objetivo, né? É, Sim. porque eu matei muito ladrão. Não só na Rota, eu já fui pra lá com umas ocorrências de troca de tiro, que eu trabalhei em Osasco, né, Gabriel? Sim. Osasco não é Beverly Hills. Volto a dizer, fiz a comparação com Beverly Hills por conta dos policiais da SWAT lá. E essa do podcast que eu participei, eu falei a real pro cara. Eu fui tendo ocorrência de gravidade. E olha, Glauber, vou te falar. Eu sou uma criança perto dos veteranos de Rota. Você é louco, você pega os caras que trabalharam na década de 70, 80. Os caras, meu Deus, quem sou eu? Bom, já vou passar a palavra para a Raquel, aproveitando que a gente tem pouquinhos segundos no intervalo, ô Sakamoto, para reforçar, né, que é de 2021 e é uma postura que já era antiga do secretário. O secretário de Hit sempre foi da linha dura da polícia. Ele é um parlamentar eleito, né, também com esse discurso da linha dura da polícia. Isso não é novidade, né? Ele destitui o comando inteiro da PM, troca os coronéis para colocar coronéis mais alinhados a ele. Ou seja, ele promoveu uma política extremamente dura, uma política que tinha a letalidade policial como central. Agora, o governo de São Paulo está colhendo os frutos. O problema é que essa colheita está assustando, inclusive, a chefia do Estado, porque isso significa um descontrole da polícia. E quando você tem um descontrole de uma polícia do tamanho de São Paulo, vem.